Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso querido curso QG do Enem. Meu nome é Eduardo Galves, sou professor de Biologia e Planejamento de Estudos. A gente vai trabalhar com algumas aulinhas bem interessantes aqui. O que a gente vai começar a ver hoje? Estamos entrando no projeto Top Temas. O que acontece? Esse Top Temas, ele serve para quê? Aquele aluno que já vem estudando com bastante cuidado, com bastante delicadeza, nós reunimos dentro de cada disciplina os principais conteúdos e a gente vai matar todos esses conteúdos mais importantes de cada disciplina e dentro desses conteúdos, como ele vem caindo no Enem nos últimos anos. Então, por exemplo, só na aula de hoje, só aqui na aula comigo, a gente vai fazer 6 questões do Enem sobre esse assunto que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Mas no material você vai ter mais 4 questões que caíram recentemente no Enem sobre esse assunto. Então vem comigo numa aulinha bem bacana, a gente vai trabalhar bem devagar todo o conteúdo desse primeiro top tema que a gente vai ver de biologia e, além disso, fazer questõezinhas bem legais e bem aprofundadas sobre esses assuntos que vêm caindo com muita frequência em prova. Beleza? Vamos de slide para ver qual é o tema da aula de hoje? Vamos lá, dá uma olhada no slide, ó. Olha aí, nossa vinhetinha aí bonitinha do top temas. E o que nós temos hoje? Ó, aula 1 de biologia. Olha o tema que a equipe de biologia preparou para vocês, ó. Parasitoses. E nós chamamos essa primeira aula de parasitoses 1. Aqui eu vou ver com vocês, ó, viroses, bacterioses e protozooses. Dá uma olhada para mim rapidinho. Meus amores, essa aula de bacteriose, virose e protozoose, nós chamamos de parasitose 1, porque depois, comigo mesmo, professor Eduardo Galves, vocês vão ver as parasitoses 2. E aí a gente vai ver lá o quê? A gente vai ver as verminoses, junto com um detalhezinho bem bacana de imunologia que eu preparei para vocês, tranquilo? Então nessa aula a gente vai ver doenças provocadas por vírus, o próprio nome já diz, doenças provocadas por bactérias e doenças provocadas por protozoários, tranquilo? De onde veio essa ideia de top temas? Eu não sei se você já viu, mas lá dentro do edital do Enem, nós temos dentro de cada um dos 5 grupos de disciplinas habilidades que o aluno deve desenvolver para acertar as questões. E nós montamos esses top temas exatamente dentro dessas habilidades. Quer ver? Volta lá no slide que eu vou te mostrar. Olha só, a habilidade que eu selecionei para a aula de hoje, nós chamamos de H2. Dentro de Ciências na Natureza, você tem 30 habilidades. Essa H2 é a segunda de 30 habilidades que o aluno tem que desenvolver para fazer uma boa prova do Enem. Então, o que diz aqui essa habilidade? Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, a minha aula vai se basear aqui, ó, problemas com saúde, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o que a gente vai fazer? Dá uma olhada. Eu vou trabalhar as principais virose, protozoose e bacteriose para vocês, e a gente vai trabalhar uma abordagem bem legal nas questões, que é o quê? As doenças que têm vacina ou não, as doenças que têm tratamento ou não, como é esse tratamento e como o Enem, principalmente, vem cobrando esse assunto em prova nos últimos anos. Como eu te disse, só na aula de hoje são 6 questões, ou seja, um assunto bem cobrado. Tranquilo? Vem comigo? Vamos de virose? Volta lá no slide, dá uma olhada aí, ó. Olha aí, galera. Primeiro, eu quero trabalhar com vocês viroses. E para isso eu trouxe um assunto que a gente não pode deixar de falar, que são as características gerais dos vírus. E aí eu separei 6 características aqui. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essas 6 características de vírus que eu botei para vocês e vou separar em 2 grupos. Esse primeiro grupo, as 3 primeiras, e o segundo grupo, as 3 últimas. Vamos chamar de grupo 1 e grupo 2. Tranquilo? O que eu tenho aí, ó, galera? Vamos lá. Primeiro, os vírus, eles são considerados acelulares. Isso significa que ele não tem célula. Segundo, eles não têm metabolismo e ele é um parasita intracelular obrigatório. Essas são as primeiras 3 características. As outras 3 características, você já vai entender por que eu deixei separado. Olha só, a presença de material genético, isso na tua prova você pode colocar, ele tem DNA ou, vamos frisar aqui, ó, ou RNA como material genético. A capacidade de reprodução, o vírus, apesar de ser um parasita intracelular obrigatório, ele tem capacidade de reprodução. E a possibilidade de sofrer mutações, ou seja, a possibilidade de sofrer alterações na sua sequência de DNA ou RNA. Vem comigo. Meus amores, por que eu separei essas 6 características
nos primeiros 3 grupos e nos primeiros 3 grupos. Olha só, existe uma discussão muito grande na doutrina, beleza? E essa discussão vem para a sua prova do Enem, se os vírus são considerados seres vivos ou não. Só que a determinação hoje da comunidade científica, da doutrina majoritária, é que o vírus é uma entidade que está num limiar entre o que é vida e o que não é vida. E aí o que vai cair em prova? Ninguém vai te perguntar em prova se o vírus é vivo ou não. Ninguém vai te perguntar isso. Mas o cara vai perguntar lá na sua prova quais são os argumentos que aproximam um vírus de um ser vivo e quais são os argumentos que afastam o vírus do ser vivo. Por isso que eu separei 3 em 3. Vamos lá? Ó, 3 argumentos que afastam o vírus dos seres vivos. São os 3 primeiros. Ele é acelular, ele não tem célula, e a célula é considerada a unidade funcional da vida, tranquilo? Ele não tem metabolismo, ou seja, ele não produz glicose, ele não degrada glicose, ele não faz nada disso. E terceiro, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa estar dentro de uma célula para executar qualquer função, seja ela reprodução, síntese proteica, síntese de enzimas, replicação do material genético. Isso é característica de parasita intracelular obrigatório, ou seja, as 3 primeiras afastam o vírus do ser vivo. Depois, galera, as outras 3, elas aproximam o vírus do ser vivo. Quais são elas? Vamos lá de slide? Dá uma olhada lá de novo. Olha aí, ó. O que eu tenho? Presença do material genético. Isso é característica exclusiva de seres vivos. Então, essa característica aproxima o vírus dos seres vivos. Segundo, capacidade de reprodução. Meu filho, tu já viu uma pedra se reproduzindo? Não, né? Então, se esse cara tem capacidade de reprodução, é porque ele não é exclusivamente um objeto inanimado. Ele consegue se reproduzir, embora dentro de uma célula, isso aproxima ele dos seres vivos. E o último, a possibilidade de mutação. Tranquilo? Essa possibilidade de mutação também aproxima o vírus dos seres vivos. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para você não dar mole e não errar lá na sua provinha, a gente vai pegar essas 3 azuis aqui, ó. Essas 3 que eu fiz em azul. Elas aproximam o vírus dos seres, olha aí, ó, seres vivos, tranquilo? E as que eu fiz em vermelho, elas afastam os vírus dos seres vivos. Ou seja, esses 3 argumentos, esses 3 primeiros argumentos, eles são relacionados com o vírus não sendo vivo, sendo uma entidade não viva. Tudo bem? E aí, Galves, fala pra mim, vivo ou não vivo? Galera, como eu já falei, dá uma olhada. É isso aí. Nem vivo, nem não vivo. Se cair numa prova para você, qual é a classificação atual para vírus? Qual é a doutrina majoritária para esses caras? Ele está o quê? Ele está num limiar. O que é limiar? Vem comigo, ó. O que é limiar? É um limite entre o que é vida e o que não é vida. Show? Mas isso ele não vai te perguntar, não. Ele vai te perguntar o quê? Os argumentos, já botei os 6 aí para vocês. Tranquilo? Vamos de slide? Dá uma olhada. Galera, além disso, nesse meu esqueminha aí, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para mostrar como é que é a estrutura básica de um vírus. Tranquilo? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2 tipos de vírus, principalmente. Eu tenho os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Esse daqui, ó, um bacteriófago, é o principal exemplo de vírus que aparece em prova para vocês. Esse aqui é um exemplo bem bacana de vírus não envelopado. Olha que legal. Esse aqui é um vírus não envelopado. Filho, o vírus não envelopado, o que acontece? Ele só tem uma cápsula de proteína, também chamada de capsídeo, dentro do material genético dele, o DNA ou RNA, nesse caso eu tenho o DNA, show. E além disso, esse cara, ele não tem um envelope. O próprio nome já diz, um vírus não envelopado, ele não tem envelope. E aqui embaixo um outro exemplo de vírus que aparece em prova o tempo inteiro, que é o vírus do HIV, o vírus que provoca a AIDS, ou em português nós temos a doença chamada de SIDA, síndrome, ó, acompanha comigo, ó, síndrome da imunodeficiência adquirida, tranquilo? O que acontece, pessoal? Eu tenho esse vírus, ele por fora, ele tem uma estrutura chamada de envelope, olha que legal, ele tem um envelope, tranquilo? E aí, Galves, muda muito de um vírus para o outro? Olha para cá. O vírus envelopado, ele só tem um pontinho que vai trazer prejuízo para a gente, ser humano. A gente está falando em saúde, traz a discussão para o ser humano, esquece o bacteriófago. Esse cara, ele é de difícil detecção.
quando ele começa a se reproduzir dentro das tuas células, a maior parte dos envelopados, ele leva um pedaço da membrana quando sai da tua célula para parasitar outras. E acaba que entra na história do lobo na pele do cordeiro. Ele se esconde com proteínas de membrana das tuas próprias células e ele fica de difícil detecção, tranquilo? Então esse vírus envelopado ele é um pouquinho pior de controlar uma infecção dele, beleza? E aí, eu tô falando de infecção o tempo inteiro, tô falando de virose, mas vamos na virose? Vem comigo, vamos de slide, vou mostrar para vocês aí agora quais são as principais viroses que caem no Enem. Olha, já vou avisando, vamos devagar, eu sei que é muita coisa, mas eu vou te mostrar exatamente o que cai mais em prova. Dá uma olhada aí na listinha que eu separei para vocês das principais viroses. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e depois a gente vai detalhar as mais importantes. Olha aí, a AIDS. A gente já viu muita questão de AIDS em prova, né? A AIDS é a famosa, a gente acabou de falar em português, SIDA, significa, anota aí, ó, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é provocada por um vírus chamado HIV. Olha só, HIV é uma sigla em inglês. O que significa HIV? Significa vírus da imunodeficiência humana. Não pegou? Eu repito para você, meu filho. Vamos lá, ó. Vírus da imunodeficiência humana. Tranquilo? Esse vírus, olha para mim, o vírus da AIDS, ele aparece muito em prova. Inclusive, eu trouxe uma questão de HIV para fazer com vocês. O que acontece? O HIV, ele não tem vacina, ele não tem cura, beleza? E é um vírus que vai detonar o sistema imunológico do cara. Sabe por quê? Ele parasita a principal célula de defesa do nosso sistema imunológico. Chama-se linfócito T de tatu, depois eu escrevo, linfócito T CD4, também chamado de linfócito T helper ou linfócito T auxiliar. Show? Então, galera, o vírus HIV, ele detona o sistema imunológico. Por isso que o cara fica imunossuprimido. Tranquilo? Volta lá no slide. Vamos ver mais algumas virosezinhas aí. Olha só. A gripe é o famoso vírus da influenza. Eu não vou falar sobre todos não, tá? Vou falar dos principais. Nós temos o vírus da influenza. Tranquilo? Inclusive, um que já apareceu na prova do Enem, tá bombando aí na mídia, porque esse ano ele tá retornando, o famoso H1N1. Que foi chamado de vírus da gripe suína. Vamos esclarecer uma coisa? Olha para cá. O Enem adora confundir tua cabeça com essas coisas. Cuidado. Esse cara, o H1N1, ele foi chamado de vírus da gripe suína de forma equivocada. Ele não veio do porco. Não tem evidência nenhuma que esse cara veio do porco. E até aconteceu um problema aqui no Brasil, quando nós tivemos a primeira epidemia de gripe A, né, que é o nome correto, H1N1, que a galera parou de comer carne de porco. Então, se eles colocarem na tua prova que um dos combates ao H1N1, que foi conhecido como gripe suína, é não comer carne de porco, isso está errado. Isso não tem nada a ver carne de porco, contato com porco, com vírus H1N1. Show? Então toma cuidado com esse detalhe. Tranquilo? Qual é o nome correto dessa gripe? Ela é chamada gripe A. O H1N1 ele está voltando esse ano. Nós temos um número muito grande e crescente de casos de H1N1. Então fica ligado para a tua prova. É um ponto forte para aparecer. Tranquilo? Não é o único vírus da gripe. Nós temos o H2N5, tem vários tipos. O que está mais bombando na mídia é o H1N1. Show? Vamos lá, vamos de slide. E aqui, galera, eu tenho 4 vírusinhos bem bacanas, também muito fortes para cair na tua prova. São esses 4 aqui. Ó. Olha aí. Dengue, Zika, chikungunya e febre amarela. Por que esses caras são top para cair na sua prova do Enem lá no final do ano? Porque todos eles são transmitidos pelo mosquito Aedes, o famoso Aedes aegypti, e em alguns casos até o Aedes albopictus. Eu nunca vi cair em prova, dá uma olhada. Eu nunca vi cair em prova a transmissão do Aedes albopictus, só do Aedes aegypti, beleza? E aí o que acontece? Esses vírus são chamados de arbovírus, são vírus transmitidos por artrópodes. Show? Então fica ligado, galera, fica ligado porque dengue, zika, chikungunya e febre amarela, todos eles são transmitidos pelo Aedes aegypti, que é um mosquito, por consequência é o inseto e por consequência é o artrópode. Por isso que esses caras têm o título de arbovírus, beleza? Eles são considerados flavivírus. Flavivírus é uma classificação, eu acho isso pouco importante para sua prova, mas tem um detalhe bem importante aí. Desses 4, qual é o único que já tem
vacina no mercado? Dengue, Zika, chikungunya e febre amarela. Sabe qual deles? Só o último, só a febre amarela. Dengue, a vacina está em fase final de teste, ela não chegou no mercado ainda. Zika, chikungunya, ainda não tem vacina, tranquilo. E nós temos aí a febre amarela, que já tem vacina há muitos anos. Outra característica legal da gente trabalhar, daqui a pouco a gente vai ver a questão sobre isso, é a questão da relação da Zika com os casos de neuropatias. Você já deve ter visto na mídia. Foi comprovado recentemente o quê? A lesão em cérebro de recém-nascidos pelo Zika vírus. Então, hoje já está comprovado, tem até um vídeo meu lá no YouTube, no meu canal, não no canal do QG, que fala sobre Zika vírus, ele está desatualizado, porque eu disse que não tinha relação nenhuma comprovada. Hoje nós temos a comprovação. Então, se aparecer na tua prova, está comprovado a relação do Zika vírus com as neuropatias, incluindo a microcefalia, a síndrome de Guillain-Barré, as mielites agudas e crônicas. Tudo bem? Então fica ligado, isso vai cair na tua prova. Volta no slide, vamos lá. Galera, além disso, ó, vamos dar uma acelerada aqui. Tem muitos tipos de vírus e a gente tem um tempo limitado para trabalhar. Olha aí, hepatite. A gente pode falar na hepatite A, na hepatite B e na hepatite C. Elas são bem graves, sendo delas a mais grave a hepatite C. A hepatite, os vírus que provocam a hepatite A, B e C afetam o fígado. Sempre que você tiver o prefixo hepato na tua prova, isso aqui vai significar fígado, tranquilo? Então, a hepatite, o vírus da hepatite afeta o fígado. Outro vírus que aparece muito em prova, o vírus da raiva, tranquilo? É um Lissa vírus, também classificado como rabidovírus. Ele aparece muito em prova, aquela questão dos cães, né, transmitirem a raiva para o ser humano através da sua mordida, na verdade o cão não vacinado. Outro que aparece muito em prova é o HPV, beleza? O HPV ele cai muito em prova, por quê? Porque ele é uma DST, é um vírus relacionado à transmissão sexual, tranquilo? Para quem não sabe, a sigla DST significa doença sexualmente transmissível. Do HPV, nós temos dois tipos principais, o papiloma e o condiloma. Eles estão associados diretamente à presença de quê? A presença de verrugas genitais, e ele está associado também à presença de câncer do colo do útero. Dá uma olhada para mim. O HPV ele provoca, sim, câncer do colo do útero, mas não é só esse tipo de câncer. Toma cuidado. O HPV ele pode provocar câncer de vagina, câncer de pênis, câncer de bolsa escrotal, câncer de boca, câncer de língua, câncer de palato. Os principais tipos de câncer são câncer no colo do útero, mas pode ficar todos os outros que eu citei. Show? Vamos de slide, volta lá. Olha aí, galera. Poliomielite. Vocês conhecem bem também. É a famosa paralisia infantil. A gente vê bastante isso em prova. O herpes, que você tem que ter o cuidado, porque nós temos dois tipos de herpes, né? Dois tipos de vírus da herpes. O herpes simplex 1 e o herpes simplex 2. Por que eu estou falando isso? Galera, logo debaixo da herpes, olha quem tem. A catapora. O vírus da catapora, ele é chamado de varicela zoster. E aí o que acontece? Tem alguns casos que esse vírus da varicela, ele volta no indivíduo adulto e dá uma outra doença que não é a catapora, chamada de herpes, olha aí, ó, herpes zoster. Então, se cair na tua prova, herpes zoster não é nem o herpes simplex 1, nem o herpes simplex 2. É o vírus da catapora que voltou no cara e pode dar problemas bem significativos. E aí, seguindo, ó, vamos lá. A rubéola, catapora, rubéola, sarampo e cachumba são aquelas famosas doenças de infância, né? A catapora, o cara fica todo pintadinho, na rubéola também, no sarampo também. Não são doenças muito graves quando elas são tratadas da forma adequada. A cachumba, ela também é chamada de parotidite, porque o vírus que provoca a cachumba, ele vai infectar a glândula salivar parótida, a pessoa fica com o rosto bem inchado, olha para mim, ó. A cachumba é aquela que a pessoa fica com o rosto bem inchado. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, no passado, um surto de cachumba imenso. É uma virose também que afeta principalmente a infância, mas não só crianças, tá? Por isso que, às vezes, as provas falam, viroses da infância. São essas quatro que eu acabei de listar ali. Catapora, sarampo, rubéola e a cachumba. Show? Vamos de slide, dá uma olhada lá. E aí, ó, para fechar, a varíola que eu vejo aparecer muito em prova também, porque a varíola é uma doença que é considerada erradicada. Nós não temos casos recentes de varíola,
por um período X de tempo, por isso ela é considerada erradicada. E ebola, que é uma das piores infecções virais que nós temos no mundo hoje, né? Também chamada de febre hemorrágica. Um dos principais sintomas, na verdade, é a febre hemorrágica. E o vírus do ebola, nós tivemos uma epidemia de ebola recente lá no continente africano, tá? Então nós tivemos uma epidemia de ebola muito grave. O mundo ficou todo atento com relação a esse caso. Nós tivemos até aqui no Brasil alguns casos, dá uma olhada para mim. Nós tivemos alguns casos suspeitos de ebola entrando no Brasil. Esses pacientes foram isolados, ficaram em quarentena. Aqui no Rio de Janeiro, no caso, o paciente ficou lá na Fiocruz, sendo estudado. Foram casos negativos, ou seja, ele ficou concentrado realmente lá no continente africano. Está controlado, de acordo com o que a mídia está dizendo, mas ponto forte para a tua prova também. Beleza? Galera, olha só. Eu sei que foi corrido, mas Top Temas é assim mesmo. Vamos no gás. Vamos fazer a questão. E outra coisa, qualquer dúvida, tem um material de apoio, faz o download dele, eu preparei com bastante carinho para vocês. Qualquer dúvida já sabe, manda inbox lá que eu te respondo. Vamos de questão? Dá uma olhada aí, ó. Primeira questão de vírus, vamos ver. Galera, a primeira questão diz o seguinte: durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Olha aí o que a gente falou, Aedes aegypti, que é o transmissor do vírus da dengue. Ó. Primeira coisa importante, pessoal, transmissor. Quem é esse transmissor? Você vai chamar ele na sua prova de vetor, tranquilo? E o vírus propriamente dito, que é o cara que provoca a doença, o vírus você vai chamar de quê? Você vai chamar de agente, o quê? Fala pro tio Galves. Etiológico, show de bola. Então não cai nessa armadilha. Vetor é quem transmite, agente etiológico é quem provoca. Maravilha. Vamos seguir. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Então ele quer saber o que poderia diminuir a reprodução do mosquito Aedes aegypti, o transmissor do vírus da dengue. Dá uma olhada aí na letra A. Dá uma olhada, ó. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. Galera, onde que tu já ouviu na tua vida que o mosquito precisa de ambiente coberto e fechado? Tenho certeza que tu não ouviu em lugar nenhum. Então isso aí está completamente falso, a letra A está errada. Falso. Beleza? Vamos seguir, ó. Letra B. Substituição de casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Olha para mim, filho. Toma cuidado com isso. Não vai confundir as doenças não, tá? Casa de barro e casa de pau a pique é uma doença que a gente vai trabalhar hoje também. Mas lá no final, uma protozoose. Fica calmo. Segura teu coração que a gente vai ver ela. É a doença de Chagas. Vamos depois lá no segundo bloco? Volta pro slide. Então essa tá errada. Tranquilo? Vamos de slide. Letra B falsa. O mosquito da dengue, qualquer mosquito, ele é um inseto aquático. Então ele se reproduz na água. O cara vai colocar o ovinho na água. Ali daquele ovinho vai sair uma larva. Ele vai virar uma pupa, dali vai sair outro mosquito voando. Então ele é um mosquito aquático. Está completamente errado isso daí. Vamos lá, ó. Seguindo. Letra C. A remoção dos recipientes que possam acumular água. Por quê? As larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse meio. E aí, o que tu achou dessa? Tá mais ou menos, não é? Então, ó, vamos botar aí, ó. Assim que se faz prova, mais ou menos. Eu acho que essa é a resposta. Mas tu tem que ler as outras. Vamos nessa? Letra D. Higienização adequada de mosquitos, visto que as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse tipo de substrato. Tá louco, filho? Como assim larva de mosquito vai se desenvolver em comida? Tá louco? Pensa besteira não. E letra E. Colocação de filtro de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em água contaminada. Nada de água contaminada. O vírus, o mosquito da dengue, ele gosta de se reproduzir em água limpa. E aí, vamos ver seu gabarito? Ficou letra C mesmo? É isso aí. Letra C, o gabarito. Tranquilo? E aí, dá uma olhada para mim. Achou difícil? Não, né? Viu que você não precisa decorar todas aquelas viroses para acertar uma questão do Enem? Essa questão é do Enem, ela é bem recente. Quer ver? A gente tem outra de vírus que caiu recentemente no Enem. Quer dar uma olhada? Vai de slide. Vamos lá? Olha aí, ó. Questão número 2. O que tu faz agora? Já que tu fez uma comigo, tu pausa o vídeo, tenta fazer essa questão agora, beleza? Dá um pause e aí depois você volta para conferir teu gabarito. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. Tu já pausou o vídeo, já fez a sua questão, vamos dar uma lida juntos agora. Olha aí. A síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS é uma manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV que leva, em média, 8 anos para se manifestar.
No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados 174 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido a AIDS até junho, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 90, estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 98. A partir do ano de 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. Olha para mim. Cara, para que serviu esse texto imenso? Eu te respondo, para nada. E o Enem adora fazer isso. Ele adora colocar um texto imenso para você perder tempo. Então, sabe o que você vai fazer? Pelo menos nas questões de biologia, são as questões que eu tenho competência para falar. Pega a questão e leia a pergunta primeiro. Primeiro tu lê o que o cara quer, depois tu busca no texto a informação para acertar ela. Deu para entender? Vamos fazer isso? Vai lá na questão. Olha a pergunta. A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 90 é decorrente, viu, querido? Eu não precisava ler esse texto inteiro para fazer essa questão. Olha só, vamos dar uma lida. Letra A. É decorrente do aumento do uso de preservativo nas relações sexuais, o que torna o vírus HIV menos letal. Querido, desde quando usar camisinha torna o vírus menos letal? Usar preservativo previne, sim, a contaminação. Agora, deixar o vírus menos letal não viaja. Tranquilo? Letra B. A melhoria das condições alimentares do soro positivo, a qual fortalece o sistema imunológico dele. Cara, dá uma olhada. Aumentar a condição de alimento do soro positivo é bom só para a sobrevida dele, mas não tem nada a ver com a redução da taxa de mortalidade, beleza? Isso aí está completamente fora. Vamos seguir, ó. Vamos lá, letra C. O desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV. Pô, mais uma vez, letra C está mais ou menos. O que eu faço? Mais ou menos aqui e sigo lá para outra. Letra D. Das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais. Querido, desde quando melhoria sanitária tem a ver com uma DST, com o vírus da AIDS? Tem nada a ver. E na letra E. Das campanhas que estimulam a vacinação. Para, eu não quero nem ler o resto. Vacinação contra a AIDS está completamente fora. Então, a gente está atendendo ao gabarito letra C. Vamos dar uma olhada se é ele mesmo. Ó, partiu. É isso aí. Letra C. Agora, vamos falar um pouquinho melhor da letra C. Olha para mim. Amigos, uma pessoa hoje soro positivo que não necessariamente vai manifestar a AIDS, tá? O que é isso? O cara ter o vírus HIV não significa que ele tem AIDS. São coisas independentes. AIDS não é uma doença. AIDS é uma síndrome, que significa conjunto de sintomas. Tem pessoas que são soro positivo, que têm o HIV, mas não manifestam sintoma nenhum. Tranquilo? Esse cara não tem AIDS. Show? E aí esse cara, ele tem uma sobrevida aproximadamente de 20, 30, em alguns casos, 40 anos pós-infecção devido à grande qualidade do coquetel anti-HIV. Ali dentro, o que a gente tem naquele coquetel anti-HIV? Isso cai na tua prova. Isso você tem que anotar. Nós temos inibidores de transcriptase reversa, que é a enzima que os retrovírus têm e usam para se reproduzir. Essa enzima ela converte RNA em DNA, ou seja, o HIV é um vírus de RNA e ele usa a transcriptase reversa para converter o RNA em DNA. Show? E aí, o que acontece? Você inibindo a transcriptase, o vírus não consegue se reproduzir e aí o cara tem uma sobrevida melhor. Tranquilo? Além disso, o cara tem inibidor de protease para também evitar a reprodução viral. E dentro do coquetel nós temos uma grande gama de antibióticos. E quando eu falo isso em sala de aula, às vezes, lá no presencial, o aluno me pergunta: porra, Galvão, mas olha só, antibiótico não é remédio contra a bactéria? Sim. Ué, mas o HIV não é uma virose? Sim. Só que, como o cara no HIV, ele fica imunossuprimido, o cara do coquetel toma antibióticos de forma preventiva. Para quê? Para ele não ter infecções secundárias. Beleza? Fica atento a isso. No coquetel HIV nós temos inibidor de transcriptase reversa, inibidores de proteases e nós temos os antibióticos, não para matar o vírus, mas para prevenir infecções secundárias. Fechou? Meus amores, o que a gente vai fazer? Vamos dar pausa aqui em virose,
Fechamos as duas questões que eu separei. A gente volta no segundo bloco com o quê? Bacteriose e protozoose. Grande beijo, até já. Fala galera, de volta aí ó, Top Temas Aula 1, Biologia, professor Eduardo Galves, de volta aqui com vocês. O que a gente trabalhou no primeiro bloco? Trabalhamos características gerais de vírus e aí trabalhamos todas as principais viroses com questões bem legais. E a gente vai para onde agora? Bacterioses. Vamos de slide? Arrebenta lá, olha aí. Características gerais de bactérias, sem perder tempo, porque o tópico da nossa aula são as bacterioses. Olha aí ó, toda bactéria é procarionte, ou seja, material genético disperso no citoplasma, não tem carioteca. Esse material genético ele é chamado de nucleóide, bem legal aqui, ó. Esse esqueminha é chamado de nucleóide. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos, sendo que as parasitas causadoras de doença são todas heterotróficas. Show! Elas são unicelulares. Isso aqui seria até um pleonasmo, né? Porque todo procarionte, obrigatoriamente, é unicelular. E elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Tranquilo? Grande parte das bactérias que causam doenças são anaeróbicas estritas, mas a gente vai discutir isso numa outra aula. Não vai ser agora, não. Tranquilo? Vamos passar lá para as bacterioses? Tem muita coisa para a gente ver. Meu amigo, dá uma olhada para mim. Já viu a lista? Tenso, né? Bacteriose demais. Nome de bactéria demais. E aí, quando eu coloco isso no quadro, seja no presencial, seja aqui no QG, o aluno sempre pergunta, Galves, eu preciso decorar isso tudo? Calma. Calma o teu coração que eu vou te ajudar. Fazer igual o Sacramento agora. Minha família, eu vou te ajudar. Igualzinho o professor Sacramento de matemática. Olha só. Você vai fazer o Enem, não é? E o Enem é uma prova de múltipla escolha objetiva. Então, você não vai ter que escrever o nome dessa bactéria. O nome vai estar lá. Ou no enunciado, ou na questão, ou nas opções. Tranquilo? E nas bacterioses, a maior parte delas, com exceção de uma ou outra, o nome delas dá uma ideia da doença. Você quer ver? Se eu falar, por exemplo, para vocês, Mycobacterium leprae, tu lembra de quê? Lepra, que é a hanseníase. Se eu falar Mycobacterium tuberculosis, tu lembra de tuberculose. Se eu falar Clostridium tetani, tu lembra de tétano. Se eu falar Leptospira interrogans, tu lembra de leptospirose. Se eu falar Vibrio cholerae, tu lembra de cólera. Tá vendo só como dá para lembrar? Outra, ó, Neisseria gonorrheae, tu lembra de gonorreia. Bacillus anthracis, tu lembra do antraxe. E aí, para você ver que geralmente o nome científico da bactéria dá uma ideia de qual doença ela provoca no ser humano. Show de bola? Vamos falar um pouquinho delas? Vamos lá de slide? Dá uma olhada. Olha aí, galera, o que eu falei para vocês? Hanseníase, a famosa lepra, né? Olha aí, ó, Hanseníase, Mycobacterium leprae. Por que tem o leprae? Porque a hanseníase também ela é chamada de lepra. E aí o que acontece? Essa bactéria, toma muito cuidado, que ela também pode ser chamada um nome vulgar, Bacilo de Hansen. Olha aí que legal. Bacilo de Hansen. A tuberculose, que é Mycobacterium tuberculosis, aquela doença que afeta o pulmão do cara e tal, ela também pode ser chamada de Bacilo, olha que legal, Bacilo de Koch. Olha que lindo, esse cara pode ser chamado de Bacilo de Koch. E vamos fazer uma referênciazinha aí, ó. Olha aí, ó. Tétano, Clostridium tetani. Botulismo, aquela bactéria que produz o botox, aquela que o pessoal aplica no rosto para diminuir a expressão, essa bactéria mata, filho. Essa bactéria mata se você se contaminar, principalmente com enlatados embutidos, ó. Clostridium botulinum, o cólera, você se contamina com água, tem uma diarreia bizarra, Vibrio cholerae, e assim por diante, ó. Vamos continuar, ó. Leptospirose, leptospira, Neisseria gonorrheae, gonorreia, e tem algumas que não dá para lembrar, mas também, graças a Deus, caem pouco, com exceção dessa aqui. Meu filho, olha para mim, com muita calma, beleza? Por que eu falei de sífilis? Tá tendo um surto de sífilis aqui no Rio de Janeiro agora. Até os médicos dos plantões, quando pedem exames de rotina, estão pedindo o teste reativo para o treponema pallidum. Então fica ligado que é uma doença que pode aparecer. A sífilis é uma DST, tá? Inclusive passou agora numa grande emissora de TV aqui nossa do Brasil uma reportagem inteira sobre sífilis,
tranquilo. O pessoal da Cracolândia, que não usa preservativo e tal, por ser uma DST, aparecem feridas no genital, essas feridas, elas desaparecem, depois elas reaparecem e já vem detonando mucosa, é um caos. Então é uma doença perigosa, tranquilo? E aí, fica ligado, porque o treponema pallidum não tem nada a ver com o nome sífilis. Show? Fica ligado nessa. Vem de slide, bota lá, ó. Essa cai pouco. A Bordetella pertussis ou Bordetella parapertussis, ela não tem nada a ver, mas ela também cai pouco em prova, tranquilo? A meningite, que são os meningococos, também caem pouco em prova, e essas últimas aqui também caem muito pouco. Ó, a febre maculosa, que é transmitida pela picada do carrapato estrela, eu tenho a Rickettsia ricketts. A febre tifoide, é muito difícil cair em prova também, a Salmonella tif. E o antrax. O antrax é interessante, dá uma olhada. Lembra dos atentados às Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro? O antrax ele foi responsável por ataques silenciosos. O que foram os ataques silenciosos? Os terroristas eles conseguiram essa bactéria, não me pergunta como, e colocaram ela esporulada dentro de envelopes de correspondência e mandaram para pessoas chaves lá nos Estados Unidos, pessoas do Congresso, políticos e tal. E vários deles receberam essas cartas e, ao abrir essas cartas, se contaminaram com bacillus anthracis, e é uma doença muito agressiva. Vários deles morreram, tranquilo? E aí eu falei dessas bactérias todas, e te pergunto uma coisa. Tratamento contra a bacteriose, qual é? Antibióticos, isso aí, então fica ligado na tua prova. Tratamento contra bacteriose, sempre antibióticos, tranquilo? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos de slide, chega lá. Galera, com relação a antibióticos, eu tenho dois tipos principais, os bactericidas e os bacteriostáticos. A grande maioria dos antibióticos, a maioria deles são bacteriostáticos. O que é um bactericida? O antibiótico bactericida, ele tem relação direta com provocar a morte da bactéria. E um antibiótico bacteriostático, ele tem relação direta com impedir sua reprodução. Maravilha! Dá uma olhada para o tio Galves. Galera, então olha só, o antibiótico ele nem sempre ele vai provocar morte de bactéria, não. Pelo contrário. Quando você foi lá no médico e ele te prescreveu um antibiótico, lembra que ele falou para você tomar X dias de tantas em tantas horas? Por que, isso já foi questão de prova, por que os dias e as horas têm que ser respeitadas lá no uso de antibiótico? Porque aquele antibiótico ele já foi estudado em laboratório e o cara que estudou, ele sabe mais ou menos quanto tempo aquela bactéria vai levar para fazer uma mitose, um ciclo reprodutivo. E o antibiótico é feito nas doses ideais e adequadas para dar uma porrada na cabeça da bactéria na hora que ela foi tentar se reproduzir. Por isso que você tem que seguir literalmente os dias que você tem que tomar e as horas que você tem que tomar. Se você começar a fazer bagunça, o antibiótico não vai funcionar bem. E aí, o que vai acontecer? Dá uma olhada lá no slide. Olha só. Vai acontecer isso aqui, ó. Os mecanismos de resistência. Meu filho, o que é isso? As bactérias, elas têm um DNA circular chamado plasmídio, que tem a ver com os mecanismos de resistência dela. Se você usar mal um antibiótico, o que acontece? Você não consegue matar todas elas, e isso acaba fazendo com que você selecione linhagens de bactérias resistentes. Toma cuidado com o detalhe, olha para mim. Bactéria não se acostuma a antibiótico. Bactéria não cria resistência. A bactéria não vai ficar resistente obrigatoriamente àquele antibiótico que você está usando. A resistência bacteriana, ela simplesmente está ali ou não. E quando você usa mal esse antibiótico, você possibilita a proliferação de bactérias que já são resistentes. E aí você vai dando origem a linhagens cada vez maiores de bactérias resistentes. Então a resistência bacteriana a antibióticos acontece mais ou menos assim. Tranquilo? Então não marca na tua prova. Isso é lamarquismo. Lamarck, teoria de Lamarck, lei do uso e desuso, transmissão de caractere adquirido, não foi comprovada. A gente fala aqui em seleção natural, a gente fala em Darwin. O que acontece? Falar que a bactéria se acostuma com antibiótico ou ela cria resistência, isso é admitir que Lamarck está certo. E para a gente, Lamarck não está certo. A gente está falando de Enem, a gente está falando de vestibular. Não quero entrar em discussão filosófica aqui. Show? Eu quero que tu passe. O meu objetivo é tu acertar a questão e entrar na faculdade pública. Tranquilo? Vamos fazer questão sobre bactéria? Dá uma olhada lá no slide. Vamos lá. Nossa primeira questãozinha aí sobre bactéria. Olha aí. O que eu expliquei para vocês no outro bloco? Lê primeiro a pergunta. Vamos lá. A instalação
das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionadas a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como... Tá vendo só, pessoal? Eu precisaria ler o texto para fazer essa questão? Não. Ele falou em característica geral desse micro-organismo, ou seja, ele quer saber a característica geral das bactérias. Tranquilo? Vamos tentar? Depois eu volto no texto. Vamos tentar fazer essa questão sem matar, sem ler o texto. Vamos lá. Letra A. Tais como a grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente e que se reproduzem, e o processo aeróbico como a melhor opção desse micro-organismo para obtenção de energia. E aí o que acontece? Aqui já deu ruim. Sabe por quê? Porque ele falou em mecanismo aeróbico. E a gente não leu a questão, não sabe se ele falou alguma coisa sobre isso. Como você ficou na dúvida, o que você faz? Mais ou menos, beleza? Vamos ler a outra, olha lá. Letra B. A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade do aparecimento de formas resistentes e o processo anaeróbico da fermentação como principal via de obtenção de energia. Olha, a bactéria sofre muita mutação? Sofre. A possibilidade, isso aumenta a possibilidade do aparecimento de formas resistentes? Com toda certeza. Então, tu faz o quê? Mais ou menos. Show! Letra C. Olha lá. A instalação das bactérias, sempre lê a pergunta se você ficou em dúvida, relacionando algumas características gerais desses micro-organismos, tais como a diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos e a nutrição heterotrófica, como forma desses micro-organismos obterem matéria-prima e energia. Essa aí não faz muito sentido, né? Então vamos deixar essa para lá, vamos ler a letra D. O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos milhares de indivíduos e a nutrição heterotrófica, como única forma de obtenção de matéria-prima e energia desses micro-organismos. Filho, olha só, a bactéria é exclusivamente heterotrófica? Não. A gente viu lá no início que ela pode ser, olha lá, ó, ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. Então essa daí tá fora. Show? E letra E. O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para obtenção de energia. Olha só, a letra E, ela está completa. Olha só, ela tem um alto poder de reprodução, com toda certeza. Essa reprodução gera indivíduos idênticos entre si, com certeza. Ela tem diversidade metabólica? Muita. A bactéria pode ser aeróbica, anaeróbica, heterotrófica, autotrófica, quimiossíntese, fotossíntese. A bactéria pode fazer tudo, considerando os processos, olha aí, aeróbico e anaeróbico para obtenção de energia. Então, apesar da gente ter ficado na dúvida nessa daqui e nessa daqui, o que acontece? A letra E, ela está mais certa do que as outras. Ou seja, vamos ver qual é o gabarito dessa questãozinha aí? Nós temos o quê? Exatamente, gabarito letra E. Show? Por que não pode ser a A nem a B que a gente ficou meio na dúvida? Porque a A e B, elas restringem. Olha só, ele fala apenas em processo aeróbico aqui, tranquilo? E ele fala o que na letra B, ó? Aqui, ó, vamos ler processo anaeróbico da fermentação. Ele restringiu a nutrição dessa bactéria. A letra E, como está mais abrangente, a gente pega ela como gabarito. Vamos ver a questão 4? Vamos nessa. Vamos direto. O que tem em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, José de Alencar e Frédéric Chopin? Todos eles morreram de tuberculose. Ó, falou em tuberculose, tu já tem que lembrar que ela é o quê? É provocada por uma bactéria, tranquilo? E nesse caso é o nosso bacilo de Koch, ou Mycobacterium tuberculosis, tranquilo. E aí, seguindo, ó, aparentemente controlada durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para o seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos usados para combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve a... Vamos lá, hein? Vamos ler, galera. Vamos tentar matar essa daí, ó. A gente já falou sobre isso. Resistência de bactéria a antibiótico. Letra A. Modificações no metabolismo da bactéria. A bactéria modifica o metabolismo para se adaptar? Não, isso é Lamarck. Letra B. Mutações selecionadas pelos antibióticos. Opa, a gente falou sobre isso. Que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas permitem que as resistentes se multipliquem. Ó, isso aqui está mais ou menos. Vamos ler as outras. Mutações causadas pelos antibióticos. Antibiótico não causa mutação. Isso está fora. Letra D.
Modificações fisiológicas na bactéria para torná-la cada vez mais forte e agressiva. Fora. Isso é Lamarck. Bactéria não cria resistência, ela não fica mais forte. E letra E. Modificações na sensibilidade das bactérias ocorridas após de passarem um longo tempo sem contato com o antibiótico. Não, a bactéria não fica mais sensível se ficar sem contato com o antibiótico. Então, qual o gabarito dessa questão? Nós temos aí realmente letra B de bola. Show? Então, a gente já tinha falado sobre esse mecanismo de resistência e a gente viu como isso cai para vocês. Beleza? Dá uma olhada. Meus amores, então aquilo que eu falei, muita calma no seu coração, com os nomes das bactérias. Geralmente, esses nomes dão uma ideia de qual doença é. Aí o aluno vira para mim e pergunta, Galves, meu Deus, e se eu vou fazer prova específica? Se você vai fazer prova específica, você tem que decorar. Pega aquele meu slide, imprime ele e leva ele com você onde você estiver. E te digo, na prova específica, acerta mais quem lê mais. Tu leu aquilo 10 vezes, teu colega leu 15, ele vai acertar mais que você. Então, se você é aluno da específica, assina o nosso Foca na Medicina, que as aulas lá são bem mais aprofundadas, a gente consegue matar isso. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai para protozoários. Nós vamos ver as doenças provocadas por protozoários. E a gente vai começar vendo o quê? Característica geral. Vamos de slide, dá uma olhada lá. Meus amores, as protozoários são doenças provocadas por protozoários e nós temos 4 as mais importantes. Antes disso, ó, características gerais desse cara. Todos eles são eucariontes, todos são unicelulares, todos são heterotróficos. Outra característica que eu não coloquei no slide, mas faço questão de escrever para vocês, os protozoários antigamente pertenciam a um reino chamado reino protista. O reino mudou de nome. O reino protista não existe mais. Agora eles pertencem ao reino protoctista. Dentro do reino protoctista, eu tenho, além dos protozoários, as algas unipluricelulares. Tranquilo? Olha só, os protozoários eu tenho de 4 tipos. Aqueles que se locomovem com pseudópodos, eles são chamados de sarcodina, como, por exemplo, a ameba, tranquilo? Eu tenho os ciliados, como paramécio. Nós temos os flagelados, olha que legal, flagelados, como, por exemplo, Trypanosoma cruzi, a gente já vai ver. E nós temos os esporozoários. Opa, ficou apertadinho aqui. Esporozoários, como, por exemplo, o Plasmodium da malária. Tranquilo? Então dá uma olhadinha para mim, só para a gente ficar bem claro. 4 protozooses caem mais em prova. E eu já vou te dizer uma coisa. Nenhuma delas tem vacina. Quais são? Doença de Chagas, malária, leishmaniose e a toxoplasmose. Nenhuma das 4 tem vacinas. E eu vou te falar, curar é bem difícil. Alguns casos raros é que a gente envolve cura de protozoose. Tranquilo? A maior parte delas são doenças que o cara vai levar para o resto da vida. Por quê? São doenças negligenciadas. Lá no material eu fiz uma questão sobre isso. Qualquer dúvida, manda inbox. Vamos de doença de Chagas, a primeira? Vai lá no slide, filho. Vamos nessa. A doença de Chagas. 2 coisas importantes a gente tem que ver aqui em protozooses. Primeiro, o agente etiológico. Eu já te falei o que é agente etiológico. Você lembra? O segundo é o vetor. Qual é a diferença de agente etiológico para vetor, galera? Agente etiológico é quem provoca a doença. Nesse caso, um cara chamado Trypanosoma cruzi. Como eu já falei, ele é um protozoário flagelado. Isso aí. E o segundo, que é o vetor, ele é chamado de Triatoma infestans. Esse aqui é o nome científico dele. Quais são os nomes vulgares? Dá uma olhada para mim. Eu sei onde que você está me assistindo. Porque cada lugar no Brasil, esse cara recebe um nome diferente. Ele pode ser chamado de barbeiro, ele pode ser chamado de chupanza, ele pode ser chamado de chupão. Ele tem vários nomes. Então, eu não sei que lugar você está me assistindo, mas o Enem é nacional, o Enem é um só. Sabe qual é o nome que vai cair? Barbeiro. Tranquilo? Então, esse cara é um percevejo, ele é um inseto. Tu não vai botar na tua prova que é mosquito, que é besouro, tu não vai dar esse vacilo. Ele é um percevejo, ele é um hemíptero. Show? Então, vamos lá de slide. Vou te mostrar como esse cara transmite a doença de Chagas. Olha aí. Esse inseto, ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. Ele perfura a tua pele, geralmente à noite, quando você está dormindo, e vai sugando esse sangue. Como ele tem um intestino muito curto, conforme ele chupa o seu sangue, ele defeca na tua pele. Ele faz cocô na sua pele. E aí, quando ele vai embora, ele voa, dá uma olhada para mim. Ele pica geralmente no rosto, porque tu se cobre à noite. Ninguém vai ver um percevejo no braço e vai deixar o bicho chupar teu sangue.
Então, geralmente, ele pica o cara dormindo. Geralmente no rosto, porque o cara se cobre dormindo. Não é isso? Aí o que vai acontecer? O cara chupou o sangue, cagou na tua pele e aquilo coça. Aí quando você coça aquilo de noite, você se contamina. As fezes dele caem na tua corrente sanguínea e você se contaminou. Toma cuidado com duas coisas. Nós tivemos recentemente no Brasil 2 casos isolados com relação à doença de Chagas. O caso do açaí, na região norte. Quem é da região norte, ó, toma cuidado. Açaí. O cara triturou o açaí com um ninho de barbeiro. Quem tomou aquela polpa de açaí contraiu a doença de Chagas. Não é todo o açaí contaminado, isso foi um caso isolado. E nós tivemos em Florianópolis caldo de cana. O que aconteceu lá em Floripa no caso do caldo de cana? O cara triturou a cana, não tem aquela máquina de moer cana? Aquela máquina de moer cana, o cara moeu a cana de açúcar com um ninho de barbeiro dentro. E aí todo mundo que tomou aquele caldo de cana se contaminou com a doença de Chagas. Mas foram casos isolados. Show? Tem cura, Galves? Não tem cura. Tem tratamento? Tem tratamento. Você consegue bloquear a proliferação dele na tua corrente sanguínea. Mas também não tem vacina. Show? Slide. Vamos lá. Galera, olha o que acontece. Esse é o principal sintoma da doença de Chagas. O barbeiro, ele vai transmitir o Trypanosoma cruzi para você. E aí você tem um sintoma chamado cardiomegalia. Dá uma olhada para mim. Cuidado. Tem muita gente que acha que aumentar um coração é positivo. Ah, Galvis, eu vou aumentar o coração vai ficar mais forte. Não é nada positivo. Sabe por que não é positivo? Quando você tem a cardiomegalia, aumento do coração, 2 problemas diretos. Problema de espaço. A tua cavidade pericárdica tem um espaço, o coração fica imprensado e ele perde capacidade de contração. E segundo, em volta do coração e por dentro dele, nós temos o pericárdio e o endocárdio. Pericárdio e endocárdio tem uma fina camada de tecido epitelial pavimentoso simples e um tecido conjuntivo denso não modelado. Esse tecido conjuntivo denso não modelado, ele aumenta junto com o músculo estriado cardíaco, que é o miocárdio. E como consequência, por ser um tecido muito fibroso, com muito colágeno, o coração do cara vai endurecendo, vai ficando duro. E aí o débito cardíaco dele vai complicando. E ele fica com cada vez mais dificuldade de contrair, dificuldade até a hora que aquele coração para. Eu já vi os caras tratarem doença de Chagas com marca-passo. O cara implanta um marca-passo aqui no peito, mas nem sempre isso dá certo. Eu já vi paciente ir ao óbito logo depois dele colocar o marca-passo. Então fica ligado, é uma doença grave. Show? Vamos de malária. Doença 2. Partiu para o slide. Vamos nessa. Galera, a malária, nós temos 3 principais agentes etiológicos. E isso vai ser importantíssimo na hora da tua prova. Eu tenho Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Ainda tem o Ovalari, que eu nunca vi cair em prova, então vamos ficar nesses 3 só. Qual vai ser a diferença de um para o outro? Olha só. Se você pegou o vivax, você vai ter um tipo de febre chamada febre terçã. Opa! Febre terçã benigna. Show? Se você pegar o malariae, você vai ter uma febre chamada febre quartã. Se você pegar o falciparum, você vai ter uma febre chamada terçã maligna. Olha aí que merda. Terçã maligna. O que acontece? Meu filho, a terçã benigna é uma febre que ela vai ter intervalos regulares, de 3 em 3 dias de febre. O cara teve febre hoje, 3 dias depois tem febre de novo. A quartã de 4 em 4 dias. Show? E a febre maligna, a terçã maligna, intervalos irregulares. Por isso que ela é pior. E aí quem é o vetor desse cara, Galves? O mosquito chamado Anopheles. Agora não é mais o Aedes. Dá uma olhada para cá. Agora não é mais o Aedes. É a fêmea do Anopheles. Lá no Aedes é a fêmea também. Eu não falei, mas estou falando agora. Galera, qual a diferença da terçã benigna, quartã e terçã maligna? Só um intervalo de febre. E esse intervalo tem a ver com o quê? Tem a ver com o tempo que o plasmódio demora para se reproduzir dentro da tua circulação. O mosquito te pica, esse plasmódio circula no teu sangue e entra nas tuas hemácias, depois de fazer uma reproduçãozinha assexuada lá no fígado. Toda vez que ele sai da tua hemácia, promove lise na tua hemácia, é que vem um período de febre. O Vivax faz isso de 3 em 3 dias, ou melhor, de 48 em 48 horas. Cuidado, que 3 em 3 dias significa intervalos de 48 horas. Tipo assim, fiquei com febre hoje, dia 1. 24 horas depois, dia 2. 48 horas depois, dia 3. Assim vale para a quartã também. A quartã é de 72 em 72 horas.
e o falcíparo em intervalos irregulares. Então fica ligado, também não tem vacina, não tem cura. Algumas pessoas conseguem curar. A malária matou muita gente. Ela foi considerada o mal do século XX. Foi a doença, uma das doenças que mais matou no século XX. Então, um ponto forte para sua prova também. Vamos seguir, vamos de slide. Meus amores, a próxima doença é a leishmaniose, tranquilo. Nós temos dois principais tipos. A leishmaniose brasiliense, que aparece muito aqui no Brasil, óbvio, né? Ela é responsável pela leishmaniose cutânea, show. E esses outros dois, que são o Donovani e o Chagas, que são responsáveis pela leishmaniose visceral. Quem é o vetor da leishmaniose? Mosquito Phlebotomus. Esse cara, o Phlebotomus, ele é um mosquito um pouquinho raro, tá? Dá uma olhada para mim. Ele é um pouquinho raro, ele não é comum, tranquilo? Esse mosquito, ele vai picar as pessoas e vai transmitir esse protozoário, o Leishmania. Se for o Leishmania brasiliense, que aqui no Brasil ficou conhecido como úlcera de Bauru, vão aparecer feridas na pele. Tem mais, vou te mostrar. Se for regiões mais endêmicas da visceral, o Donovani e o Chagas, as feridas aparecem por dentro, então aparecem manchas negras na pele. Tanto que a leishmaniose visceral ficou conhecido como surto de Calazar. Por que surto de Calazar? Porque na língua local, lá no continente africano, essas manchas escuras no abdômen ficaram conhecidas como Calazar. Então hoje a gente conhece a leishmaniose visceral como surto de Calazar e a leishmaniose cutânea como úlcera de Bauru. Vamos no slide, vou te mostrar as fotos. Ó, olha que doideira. Queridos, essas são as lesões da leishmaniose. O protozoário, ele vai abrindo feridas na tua pele, vai seguindo o sistema linfático e essas feridas ficam feias mesmo. Tanto que nos hospitais, os médicos chamam essas feridas de geleias de framboesa, porque fica em carne viva mesmo, fica bem feio. Tranquilo? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar o último aqui importante, que é a toxoplasmose, provocada pelo Toxoplasma gondii. Dá uma olhada para mim. Nesse caso, não tem vetor. Você pode se contaminar com Toxoplasma gondii de várias maneiras. Contato com alguns animais domésticos, por exemplo, o gato. O gato, ele se contamina na rua, vem para casa, você em contato com ele, aquela mania de beijar o gatinho e tal. Você pode se contaminar com a toxoplasmose, tranquilo? Comer carne de porco e carne de carneiro mal cozidas e contaminadas também pode pegar a toxoplasmose. E qual o problema dessa doença? O problema principal, mulheres grávidas. Sabe o que acontece? O toxoplasma, ele consegue atravessar a via placentária e provoca lesões no sistema nervoso, lesões no fígado e lesões no globo ocular da criança, podendo a criança nascer com neuropatias, tranquilo? Pode nascer cega de um ou dos dois olhos e com problemas hepáticos graves, podendo gerar até um aborto espontâneo. Então toma cuidado, a toxoplasmose é muito grave, também não tem cura, não tem vacina. Ah, Galvez, uma mulher que tem toxoplasmose não pode beber? Pode. Não pode ter bebê, não pode engravidar? Pode. Ela pode, se fizer um tratamento, você vai diminuir a quantidade do Toxoplasma gondii circulante no sangue e essa mulher pode engravidar tranquilamente. Olha lá no slide, dá uma olhada. Então, olha aqui, ó. Você tem alguns animais domésticos que podem transmitir, ratos, algumas aves também podem transmitir, a carne de porco e de carneiro, até por transfusão de sangue você pode se contaminar, tranquilo? E o problema que eu disse são esses caras aqui, ó, os oocistos. Você tem que diminuir a quantidade de oocisto circulante se for uma mulher querendo engravidar, por exemplo. Show? E aí a gente está caminhando para fechar nossa aula, vamos dar uma olhada? Tem mais esses 4 aqui que são mais difíceis de cair em prova, mas está aí o nomezinho deles, ó. A amebise, que é provocada pela famosa ameba, Entamoeba histólica, a giardíase, que é a famosa giardia, também chamada de giardia lamblia, até esqueci de botar em itálico aqui, então vamos sublinhar para ficar a nomenclatura certinho. A tricomoníase também está lá no meu material bonitinho, que é o Tricomona vaginalis, e a doença do sono. Essa doença do sono não tem aqui no Brasil não, ela é rara, também transmitida pelo Trypanosoma brucei ou Trypanosoma gambiense. Essa doença é transmitida por uma mosca chamada Tsetse, ela é bem rara aqui no Brasil, então é mais para o continente africano e asiático. Show? Vamos ver a questão de protozoose? Vamos dar uma olhada aí, ó. Questão 5. Vamos dar uma lida? A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais, lembra o seguinte, a malária é transmitida por um mosquito, tranquilo?
E esse mosquito ele se reproduz em água, a gente já viu isso. Então vamos dar uma lida aí, ó. Letra A. Características genéticas da população local facilitam a transmissão e dificultam o tratamento da doença. Não, não tem nada a ver. Tranquilo? Letra B. Falta de saneamento básico. Saneamento básico não tem nada a ver com uma doença transmitida por mosquito. Letra C. A inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e transmissão e o transmissor em seus focos impede o controle da doença. Não, também não tem relação com isso. Letra D. A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Porra, com toda certeza. Se é uma região tropical, chove muito, é muito úmido. Então, se eu tenho um mosquito que se reproduz na água, você vai ter o quê? Como gabarito letra D, ele vai ter uma proliferação maior. E letra E. O Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas. Está fora. Nós temos sim medidas concretas contra o combate à malária. E aí vamos ver a última questãozinha? Vamos dar uma olhada? Questão 6. Olha só. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Galera, olha só. Dá uma olhada para mim. Cuidado. Endemia. Doença dentro de uma característica, dentro de uma região. Perdão, característica dentro de uma região. Epidemia, quando uma doença característica de uma região sai dela. E pandemia, como ela pega proporções continentais. Como foi, por exemplo, H1N1. Pegou quase o mundo inteiro. Tranquilo? Então volta na questão, dá uma olhada lá. Olha só. Pandemia não pode. Por quê? Não está pegando todo o continente. E a gente está falando o quê? América do Sul. Tranquilo? Essa aqui está fora. Um surto é só um número determinado de casos que pode aparecer. Show? Epidemia, quando ela sai de uma região, e a gente sabe, a gente viu na questão anterior, que ela se concentra na região amazônica, tranquilo? Peste. Peste não tem muito a ver com o que a gente está trabalhando, então a gente vê realmente que o gabarito dessa questão é letra A. Show de bola? A malária é uma endemia, doença característica de uma determinada região, por exemplo, aqui no continente da América do Sul, a região amazônica. Olha para mim, pessoal. Gente, muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, eu sei que essa pegada é um pouquinho mais corrida no Top Temas, tá? Manda inbox para mim, eu te respondo pessoalmente, show? E aí a gente vai mantendo contato. Daqui a pouco tem aula 2, 3 e 4 comigo ainda. Grande beijo, ó, grande abraço e vem pro QG.